Olá, meus irmãos, bom sábado, tudo bem? Tem uma mensagem importante aqui. Vamos dar uma olhada no que está aqui, né? O que está dizendo aqui essa reportagem do Washington Post, esse artigo sobre as profecias. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia de nós, porque o fim está cada vez mais próximo. É o que nós te pedimos, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estou aqui no Washington Post, né? E existe um artigo aqui importante, e que diz aqui, ó: por que reviver uma prática espiritual de 2.600 anos tornou minha vida melhor? 23 de janeiro de 2024. Né? Toda sexta-feira, perto do pôr do sol, fecho meu laptop por 24 horas. Meu trabalho está concluído. Nenhum e-mail, nenhuma notícia sem mídia social se for relacionada ao trabalho. O que tento fazer é absolutamente nada. Ou melhor, passo o tempo com pessoas que amo, geralmente vou a livre. E eu nado ou surfo, compartilho uma refeição com amigos, familiares. Às vezes fico deitado de costas no parque aproveitando o sol. Esse rapaz aqui, ele está falando da guarda do domingo, né? O que é interessante é que ele está remetendo a Laudato Si. Olha o que está dizendo aqui, ó. Mas à beira do esgotamento, há alguns anos comecei a praticar o sábado, ou seja, separar um dia de descanso. Dar-me permissão para parar de fazer foi difícil. Meu cérebro traiu minhas intenções, levando-me inconscientemente a abrir meu telefone, verificar e-mails, trabalho, correr para uma segunda-feira que ainda não havia começado. Desconectar exigiu prática e ainda exige. Aí ele está falando aqui sobre a importância, né, do descanso, né? Diz assim: durante milênios as religiões consideram esse descanso ritual uma necessidade espiritual. No entanto, o clero argumenta agora que esta prática, seja um contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar sociedades mundiais para longe de alterações climáticas e catástrofes. Olha que coisa interessante. Ele aqui está falando sobre a prática de separar um dia de descanso, que pode redirecionar sociedades mundiais para longe das alterações climáticas e catastróficas. Então ele está falando aqui sobre o Domingo Verde, né? Olha que coisa, isso aqui está no Washington Post. Diz aqui, ó: um dia de descanso partilhado, no mínimo, poderá abrandar o ritmo de consumo, reduzir as emissões ou aliviar o fardo de tantas pessoas que trabalham exaustivamente aos fins de semana. Mas abrandar, mesmo que por um dia, também pode estar no cerne de uma mudança cultural que convence a sociedade de que o modo de vida mais sustentável não é apenas bom para o planeta, mas também para eles. Aí continua e diz aqui, ó: veja como um sábado verde pode ser a ideia certa para a alma e para o mundo. Olha que interessante, meus irmãos. O que é um dia de descanso? O fim de semana moderno é uma invenção recente, estabelecido na década de 1930, foi armistício entre os sindicatos que lutavam por mais folgas. Está falando aqui sobre, na história, né, sobre a luta dos sindicatos. Aí depois ele leva para a Torá, que fala do sábado, né? Primeira referência do descanso. Fala sobre o israelita, né? Agora essa parte aqui é interessante, ó. Olha que coisa interessante, aqui no Washington Post colocou esse artigo falando sobre o dia de descanso. Falou sobre a questão do Torá, na Torá, lá no Êxodo, né? Como guardava o sábado. Fala que o dia de descanso pode acabar com a crise climática. Agora ele fala aqui, ó, sobre o Papa Francisco. Fala sobre a Laudato Si direta. O Papa Francisco argumentou da mesma forma sobre o domingo do cristianismo em sua Laudato Si de 2015, uma encíclica sobre o cuidado com o mundo natural. Não é descansar, não faz mal apenas à alma, não descansar, né? Não faz mal apenas à alma
diz ele, mas também faz mal à terra. O impulso constante para produzir e consumir mais está a desperdiçar recursos naturais e impedir-nos de tratar o mundo vivo uns aos outros com dignidade e respeito. O sábado nos obriga a considerar como passamos todos os nossos dias. O domingo, como o sábado judaico, deve ser um dia que cura as nossas relações com Deus, conosco próprio e com outras e com o mundo, escreveu Francisco. Temos a tendência de rebaixar o descanso contemplativo como algo improdutivo e desnecessário. Mas isso significa acabar com o que há de mais importante no trabalho, o seu significado. Então, meus irmãos, a gente está fazendo um reforço aqui da Laudato Si. Né? Está falando do Shabbat, a relação com o domingo. Está falando do declínio, né? O declínio de um dia de descanso. O declínio de um dia de descanso. Esse tipo de descanso no trabalho já foi lei. As restrições do domingo já foram comuns nos Estados Unidos. Agora ele está falando da época das leis azuis, que eram mais fortes nos Estados Unidos, né? As restrições aos domingos já foram comuns nos Estados Unidos, às vezes conhecidas como leis azuis. Elas proibiam coisas como a venda de bebida alcoólica, a caça e a abertura de joias, com intenção, em parte, de encorajar a frequência à igreja dominical. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declarou em 1884 que estes também serviram a missão social, proteger todas as pessoas da degradação física e moral, especialmente para os pobres e dependentes, para os trabalhadores de nossas fábricas e oficinas. Ele fala como essa mudança da guarda do domingo nos Estados Unidos foi mudando com o tempo, né? Com o tempo, porém, essa lógica caiu em desuso. Embora alguns condados ainda exijam que algumas empresas permaneçam fechadas no domingo, e 28 estados dos Estados Unidos ainda restringem algumas vendas de álcool, está falando das leis azuis, né? Isso não deve ser apenas ao declínio da religiosidade na América. A principal motivação tem sido econômica, escreveu o cientista política Sarah, né? Com o aumento da concorrência, as pessoas em constante movimento, muitas empresas não podem dar seu luxo de perder receita de um dia inteiro permanecendo fechado no domingo. Né? Aí está falando aqui sobre a aplicação, né, do sábado, que o sábado exigia um tempo precioso longe dos campos do trabalho, um dia era reservado como para a semana, cada dia da semana. Um ano sabático, está falando do ano sabático, né, que nós já conhecemos, que deixava a terra descansar. Após 49 anos, está falando da lei do Torá, né? O ano de jubileu, conforme descrito na Torá, significou a libertação de todas as pessoas escravizadas. Agora presta bastante atenção nisso aqui, irmãos. Olha que coisa forte. Um período universal de descanso e reinicialização ressurgiria continuamente como uma forma de propiciar um mundo mais justo. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele está falando agora do decreto dominical, meu irmão. O período universal de descanso e reinicialização ressurgiu continuamente como uma forma de proporcionar um mundo mais justo. Olha que coisa interessante. Ele foi feito um esboço falando da guarda do domingo pessoal, do descanso pessoal. Falou da Laudato Si, né, que fala da guarda do domingo universal. Depois falou da Torá, que fala do dia do ano sabático, quando a terra descansava. E agora, aqui no finalzinho, fala sobre o decreto dominical, um dia de guarda universal, um período universal de descanso e reinicialização. Ressurgiu continuamente como uma forma de proporcionar um mundo mais justo. Olha que coisa interessante, está falando aqui que o decreto dominical, ou seja, um dia universal de descanso, trará um mundo mais justo, né? É um pedido difícil, mas isso não significa que não vale a pena, diz George, né, que defende sua devolução. Lendo toda essa coluna aqui do Washington Post, nós vemos que já existe um diálogo profundo sobre a guarda do domingo universal. O foco aqui, embora ele falou de um dia comum, né, de descanso, ele falou
sobre um período universal, né, de descanso, cito Laudato Si. Tudo isso aqui nos mostra, meus irmãos, que é sim um fortalecimento do diálogo para um dia de descanso universal. É claro que isso aqui, meus irmãos, é claro que isso aqui vai nos relevar ao projeto 2025 dos republicanos, né, que tem como base um dia de guarda universal. Então nós vemos sim um diálogo sendo fortalecido nos Estados Unidos, né? Lembrando que isso aqui é uma matéria do Washington Post, né? Jornal famoso nos Estados Unidos, apelando para o descanso e falando do descanso universal. Outra coisa que está acontecendo também lá nos Estados Unidos, meus irmãos, muito sério, que está acontecendo lá, é uma crise civil muito séria, né? Vamos dar uma olhada aqui também nessa reportagem. Aqui está dizendo, reportagem do dia 26 de janeiro, recente agora, né? Dia 26 de janeiro, né? Hoje, né? É hoje. Diz aqui, quase 30 estados se unem em rebelião contra o governo Biden. Entenda. O que está acontecendo? Os Estados Unidos agora estão na beira de uma guerra civil. Por quê? Porque o Texas, né, pediu para o governo Biden construir aquele muro lá para conter os imigrantes, né? Porém, o Biden falou que não ia construir o muro e ficou o estado do Texas, os responsáveis, ficou irado e falou que ia fazer uma cerca por eles próprios lá, que não ia obedecer a ordem da Suprema Corte. Isso causou uma confusão. Eles convocou a Guarda Nacional e o Biden falou que disse que vai convocar o exército para conter o estado do Texas. Ou seja, o Texas disse que não vai respeitar a ordem da Suprema Corte. Isso é muito sério, meus irmãos. E olha que coisa interessante, 30 estados estão apoiando o Texas contra o Biden. E o Biden ameaçou chamar o exército e tudo. Então, assim, está próximo de uma guerra civil. Não sabemos se vai acontecer, mas o negócio está grave lá. Aqui diz aqui, o governador do Texas, Gregory Abbott, está em confronto aberto com o Biden devido à intervenção do governo federal para impedir o estado republicano de proteger suas fronteiras. Ou seja, o Texas quer agir por conta própria para fechar a fronteira para os imigrantes e Biden não quer, alegando que isso pode prejudicar as fronteiras dos Estados Unidos. Então, meus irmãos, aqui diz, né, que o Estado, né, no caso o governador ali, mobilizou as tropas para resistir à intervenção federal. Gregg declarou publicamente que o governo dos Estados Unidos violou o acordo estabelecido entre o governo federal e os estados. Ele afirmou que o poder executivo tem a responsabilidade constitucional de fazer cumprir as leis federais e visam proteger estados e leis de imigração em vigor. De acordo com ele, o presidente Biden se recusou a aplicar essas leis e até transgrediu o resultado em recorde de imigração ilegal. Ou seja, então aqui, meus irmãos, a guerra está o seguinte: o Biden falou que não vai fechar as fronteiras do Texas para impedir os imigrantes e o governador lá do Texas disse que vai fechar contra a ordem da Suprema Corte. Então tá uma bagunça e 30 estados estão apoiando o Texas e está assim numa beira de uma guerra civil. Diante da revolta, o governo federal mobilizou a Guarda Nacional, que busca resistir em nome da administração democrata. No meio do impasse, 25 estados dos Estados Unidos formalizaram seu apoio incondicional ao Texas, apesar da Suprema Corte apoiar o governo Biden. Então vamos lá, 25 estados estão do lado do Texas, que a matéria diz quase 30, né? E a Suprema Corte está do lado do Biden. Então nós vemos um racha aqui nos Estados Unidos, que pode sim ir para uma guerra civil.
E o que isso tem a ver, irmãos? Tem a ver que o Donald Trump, que é um republicano, que ele está como candidato para fazer seguir o projeto 2025, ele vai aproveitar o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos e vai usar isso para derrubar Biden, né? E se acontecer uma guerra civil lá nos Estados Unidos, aí sim que o negócio vai ficar mais o caldo vai entortar mais, né, meus irmãos? Então nós vemos aí as profecias, nós vemos aí o diálogo sobre a questão do domingo, né, se fortalecendo nos Estados Unidos. Temos o projeto 2025 avante aí dos republicanos para uma lei dominical universal. E temos também esse racha político aí, essa crise civil nos Estados Unidos está acontecendo agora, né? Com uma rebelião de quase 30 estados contra a Suprema Corte. Que Deus nos fortaleça e nos aguarde aí para os próximos eventos finais.